Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na nossa aula de agora a gente vai continuar a falar sobre a cotangente. Bom, o que a gente viu na aula anterior? A gente viu o seguinte, dada a circunferência trigonométrica, esse eixo paralelo ao eixo dos cossenos com essa orientação, a cotangente do arco AP, no caso aqui eu defini a medida do arco AP como θ, é a abscissa do ponto S pertencente a esse eixo auxiliar, sendo esse eixo o eixo das cotangentes, certo? Bom, o que a gente viu também? A gente viu que, observando a semelhança do triângulo desses dois aqui, o triângulo OPP' e o triângulo SOB, o que a gente concluiu? A gente concluiu que a cotangente a gente obtém fazendo 1 sobre a tangente, ou seja, ele é o inverso da tangente. Bem, como a cotangente é o cosseno sobre o seno, é fato que essa cotangente ela só vai existir quando o seno não for zero, certo? Quando o seno for igual a zero, a cotangente não vai existir. Bom, mas aonde que a cotangente é zero? Desculpa, aonde que o seno é zero? O seno ele é zero aqui e aqui, ou seja, no ponto A e a linha. Então, na primeira volta eu tenho o quê? 0, π, 2π. Se eu continuar, eu vou ter o quê? 3π, 4π, 5π, 6π, etc. Ou seja, então, o seno ele é igual a zero para todo arco que é múltiplo de π. Perfeito? Então, dessa forma, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir o seguinte. Não existe cotangente de K vezes π, onde K é o número inteiro. Por que que não existe? Não existe porque, para todo arco com essa cara, o seno vai ser zero. E como a cotangente é o cosseno sobre o seno, e o seno não pode ser zero, então, para todo arco com essa cara, né, desse tipo, eu não vou ter cotangente. Beleza? Bom, então, vamos resolver agora o seguinte problema. De todos os valores de x no intervalo de menos 2π até 2π, lembrando que essa notação aqui significa o quê? Significa que o x ele é maior ou igual que menos 2π e menor ou igual que 2π, certo? Essa notação de intervalo. Então, eu quero todos os arcos x compreendidos nesse intervalo, para os quais eu tenho o quê? Eu tenho a cotangente de x igual a menos 1. Tranquilo? Bem, então, vamos olhar aqui na circunferência trigonométrica. Então, lembrando, raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. O eixo das abscissas, nesse contexto, a gente lê agora como eixo dos cossenos, e o eixo das ordenadas, no nosso contexto, agora ele é o eixo dos senos. Bem, o que a gente fez na aula anterior, que a gente definiu na aula anterior, é que esse eixo auxiliar tangente à circunferência trigonométrica passando pelo ponto B, ele é o eixo das cotangentes. Então, eu quero que o arco cuja cotangente seja igual a menos 1. Bem, então, vou pegar, então, esse ponto aqui, chamar de S, de tal maneira que a abscissa seja menos 1. Então, esse ponto é o ponto menos 1, né? Uma vez que a ordenada vai ser a mesma ordenada do ponto B. Bem, e agora? Então, vou traçar aqui o diâmetro, de tal maneira que, se eu prolongá-lo, ele bate exatamente no ponto S. Bom, ao fazer isso, eu obtive dois pontos. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de P, e esse ponto aqui, que eu vou chamar de Q. Bem, então o que ocorre? Ocorre que o arco X que eu quero vão ser todos os arcos congruentes ao arco AP e todos os arcos congruentes ao arco AQ. Tá certo? Bem, mas vamos lá. Observa o seguinte. Nós temos que a cotangente
de x é igual a menos 1. É isso? Bom, mais a cotangente é o inverso da tangente. Então, eu tenho que a tangente de x vai ser igual a menos 1 também. Ou melhor, 1 sobre menos 1, que é exatamente quem? Menos 1. Bem, quais são os arcos cuja tangente é igual a menos 1? Então, lembrando, né? Se a tangente, olha para cá, se a tangente vai ser 1, é porque esse cara aqui é igual a 45 ou π sobre 4. Esse camarada é igual a esse. Então, aqui é π sobre 4 também. Certo? Por que eu estou afirmando isso? É o seguinte. Aqui vai ficar mais claro. A projeção ortogonal do ponto S, ele bate exatamente no ponto A'. Por quê? Porque como o raio da circunferência trigonométrica é igual a menos 1, eu tenho que a abscissa do ponto A' também é igual a menos 1. Então, como o ponto S tem coordenadas menos 1, 1, ao traçar a perpendicular partindo de S até o eixo dos cossenos, ele vai bater exatamente aonde? Ele vai bater exatamente em cima do ponto A'. Então, repare que, como o raio é 1, então eu tenho que aqui é 1, e como a ordenada é 1, porque aqui também vai ser 1 porque é o raio, então eu tenho que aqui é o quê? Eu tenho que aqui é 1 também. Ou seja, então nesse triângulo retângulo, o que eu posso afirmar? Que a tangente desse ângulo é igual a 1. Por quê? Porque é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E como eu já vi em aulas anteriores, a tangente o ângulo cuja tangente é igual a 1 é o 45, que é π sobre 4. Certo? Então, por isso que eu afirmei aqui que era π sobre 4 direto. Tá? E aí, esse aqui é π sobre 4, aqui é π sobre 4 também, porque eles são postos pelo vértice. Beleza? Bom, o que isso me dá? Isso me dá o seguinte. Isso me dá, então, que o arco AP, ele vai ser, então, quem? Ele vai ser π menos π sobre 4. Onde isso aqui vai me dar o quê? 3π sobre 4. Certo? Quem é que vai ser o arco AQ? O arco AQ vai ser 2π menos π sobre 4. Logo, isso aqui é igual a 7π sobre 4. Certo? Então, repare que para eu ter o arco X, né, do arco AP para o arco AQ, eu só somei π, né? Porque aqui é um arco de meia volta. Sendo assim, eu tenho então que esse arco X, eu posso escrevê-lo como 3π sobre 4 mais K vezes π. Onde K é o quê? Onde K é o número inteiro. Por que K vezes π? Porque de cada ponto para o próximo, cuja cotangente é igual a menos 1, eu só dou o quê? Eu só dou meia volta na circunferência trigonométrica. É por isso que tem esse K vezes π aqui, certo? Onde K é o número inteiro. Bom, tá. Essa é a solução geral, né? Para qualquer real, né? Isso aqui me dá qualquer número real. Ou seja, para qualquer K inteiro que eu substituo, eu vou ter um arco X, tal que a cotangente é igual a menos 1. Só que ele quer dentro desse intervalo, de menos 2π até 2π. Certo? Bom, de 0 até 2π, eu já tenho os dois caras, que são 3π sobre 4 e 7π sobre 4. Certo? Agora eu preciso encontrar o quê? Eu preciso encontrar de menos 2π até 0. Bom, então, como é que vai ficar meu conjunto de solução? Já tenho 3π sobre 4, 7π sobre 4. Para eu pegar os caras de menos 2π até 0, basta fazer o quê? Basta eu dar uma volta no sentido horário na circunferência trigonométrica. Então, tem aqui 3π sobre 4.
dando uma volta no sentido horário, eu vou estar o quê? Subtraindo 2π, não é isso? Então, aqui vai ser quem? 3π sobre 4 menos 2π. Então, isso vai me dar o quê? Menos 5π sobre 4. Certo? Da mesma maneira, quem é que eu vou ter aqui? Estou aqui em 7π sobre 4. Vou dar uma volta no sentido horário, então vou estar voltando 2π. Então vai ficar como? 7π sobre 4 menos 2π. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? Isso daqui vai ficar igual a menos π sobre 4. Então, dentro do intervalo desejado, o conjunto de solução são esses 4 arcos. Se por um acaso o problema pedisse para todas as soluções possíveis, a minha resposta seria o quê? Seria isso aqui. Mas como ele quer só dentro desse intervalo, nosso conjunto de solução serão apenas esses 4 arcos. Tranquilo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.